Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão essa semana? Bom, vamos lá. Vou projetar minha tela aqui. Essa semana é a penúltima semana de conteúdo, capítulo 10, tá bom? Aí depois a gente faz o capítulo 11 e depois NAP 2, tá bom? NAP 2, entrega das listas e os fichamentos, tudo bem? Bom, gente, olá todo mundo novamente. Curso de Introdução à Economia, essa é a aula síncrona 8, tá bom? A bibliografia é a mesma que a gente está utilizando nessa última parte do curso, tá? Hoje a gente vai falar bastante sobre o capítulo 10. O capítulo 10 é a determinação do nível de renda e produtos nacionais, o mercado de bens e serviços, tá? Lembrando que essa semana a gente faz o capítulo 10, na outra semana que vem o 11, aí o conteúdo acabou, aí depois é a NAP, tá bom? A gente vai falar um pouco no capítulo 10 a gente vai abordar mais esses 4 pontos, contabilidade nacional e teoria econômica, versus teoria econômica, né? Modelo keynesiano básico, lado real da economia, hipótese sobre o comportamento das variáveis. Quais variáveis? Todas as variáveis daquele modelo keynesiano. Consumo, investimento, gasto do governo, taxa de juros, tá bom? Exportações, importações. E multiplicador keynesiano de gastos, tá? Essa é a última parte que a gente vai ver desse capítulo 10, tudo bem? Bom, nessa parte estudaremos que variáveis determinam o nível de renda nacional e como atuar sobre elas. Todas aquelas variáveis do modelo de determinação do produto, né? Determinação do PIB. Consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais importações, menos importação. Tá? Será discutido que instrumentos de política fiscal são mais adequados para permitir que a economia atinja uma situação de pleno emprego, sem inflação. Tá? Lembrando que pleno emprego é aquele ponto da economia que a gente quer chegar, que a gente busca chegar, o produto potencial. Tudo que a economia pode produzir, ninguém desempregado, nenhuma mão de obra ociosa, é o máximo do máximo. Tá? Sem gerar inflação, né? Porque a gente sabe que existe um trade-off entre inflação e desemprego. Então, mesmo que gere inflação, o que gere menos possível, né? Esse é o objetivo dessa política econômica. Os instrumentos de política monetária serão analisados no capítulo 11. Então, nesse capítulo 10, a gente vai falar só sobre política fiscal dentro de todas as variáveis. No próximo capítulo, a gente vai falar lá do monetário. Tá? Porque aqui eu coloquei a determinação do nível de renda e produtos nacionais, o mercado de bens e serviços. A gente está falando do mercado keynesiano, do modelo keynesiano básico, no lado real da economia. No capítulo 11, a gente vai falar sobre o modelo keynesiano básico do lado monetário da economia. Bom? Trata-se de chamado modelo keynesiano básico, que se caracteriza por preocupar-se mais com políticas de estabilização da economia a curto prazo, principalmente com questões de desemprego, que era o problema principal nos anos 30, quando foi escrita a teoria geral de Keynes. Embora o capítulo enfatize a questão do desemprego, o instrumental desenvolvido por Keynes também permite avaliar e propor medidas para as demais questões macroeconômicas, como inflação, distribuição de renda e crescimento econômico. Beleza? Da contabilidade nacional para a teoria econômica. Como que uma coisa saiu de lá e veio para cá? Né? É isso que a gente quer analisar. Contabilidade nacional. Medição do produto efetivamente realizado. Trata-se de relações contábeis ou de identidades. Análise ex post, a posteriori, após ocorrer, e o que foi feito após passarmos em revista o período ao seu término. Tá? Então, a contabilidade nacional é a contabilidade como vocês conhecem, é o que efetivamente foi feito. Tá? E o que a contabilidade nacional traz para dentro da teoria macroeconômica? Né? Refere-se ao produto potencial, desejado, planejado, aquele que a gente quer atingir. Trabalha com relações funcionais ou de comportamento do consumidor, comportamento do agente. Análise ex ante, a gente analisa antes de ocorrer, a priori, a princípio. Aquilo que todos desejam fazer quando examinam a situação no início de um período. Diz respeito às expectativas teóricas, com base nos dados disponíveis. Então, a gente, enquanto economia, a gente quer projetar um PIB, a gente quer alcançar um produto potencial, a gente quer um crescimento de 8% ao ano. Né? Então, tudo isso são análises ex ante, são análises anteriores. Tá? Embora a contabilidade nacional forneça a base de dados, o referencial estatístico para análise macroeconômica não se preocupa, por exemplo, em discutir se o produto obtido está abaixo ou acima do produto potencial da economia. E que alternativas de política econômica são disponíveis para levá-lo ao pleno emprego. Isso é tarefa da macroeconomia. Então, a contabilidade nacional, ela traz para a gente o que de fato foi realizado. Foi isso aqui.
Só que a discussão do que pode ser feito, do que pode ser melhorado, do que pode ser trazido como produto potencial de política econômica é a parte da macroeconomia, é a parte da teoria econômica. A contabilidade social, ela não suporta isso. Tá? A contabilidade nacional não suporta isso. Tá bom? É a macro, é a teoria econômica que vai dar essa sustentação do a priori, do que vai ocorrer, do que pode ser melhorado. Beleza? Modelo keynesiano básico, nesse capítulo 10 a gente vai ver o lado real da economia primeiro. Curva de demanda agregada de bens e serviços. Essas vocês já estão, igual a mim, literalmente carecas de saber, que a demanda impulsiona o produto da economia, o produto potencial é impulsionado pela demanda agregada, e a demanda agregada é consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Esse é o modelo básico keynesiano, tá bom? Isso a gente já está falando há um tempo. No eixo PQ, no eixo, né, de preço-quantidade, que a gente viu lá no modelinho, lá no início do curso, a curva de demanda agregada é negativamente inclinada, pois como a renda real é igual a Y, que é igual ao nosso PIB, que é igual a renda nominal dividido sobre o nível de preço, é Y sobre P. Então, dado uma renda nominal Y, quando o nível de preço se eleva, a renda real se reduz. Tem uma relação inversa, tá? Eixo Y, preço, quantidade, preço Y, tá? A relação entre Y e P. A renda real, o preço do nível eleva, aumentou o nível do preço, que está no eixo Y, a renda real reduz, tá? Então, aqui cai. Então, a gente tem uma relação negativamente inclinada. Essa é a nossa curva de demanda agregada de bens e serviços, ou a nossa curva de demanda micro, tá? Só que aqui é o agregado, que a gente está pegando tudo. Tá? A gente está falando que tudo isso é o lado, a gente está falando do lado da demanda, por enquanto. Então, consumo, investimento, gasto do governo, exportação e importação. Do lado da demanda, é negativamente inclinada, igual a gente viu na curva de demanda negativamente inclinada. É o mesmo conceito. Só que aqui é o agregadão, aqui é todo mundo junto. Tá? Então, temos a nossa curva de demanda agregada, que faz um paralelo, ela faz uma relação de identidade com a curva de demanda da microeconomia que a gente viu na primeira parte do curso. Tá? Nível geral de preços, quantidade. Tá? Preço vezes quantidade é tudo que a gente produziu no país, né? Tudo que foi produzido internamente. Tudo vezes todos os preços vezes todas as quantidades, temos uma relação negativamente inclinada que se chama nossa curva de demanda agregada, a nossa DA. Tá? E o que corresponde à nossa curva de demanda agregada? O que é a nossa demanda agregada? Né? É a renda nominal sobre o nível de preço, é esse YN. Tá? Que é o nosso produto da economia, que é o nosso produto nacional da economia, que existe uma identidade entre eles, que eu já falei, que é a quantidade produzida da economia. Tá bom? Em microeconomia, a relação inversa entre preço e quantidade é explicada pelo efeito renda e efeito substituição, supondo aumento de preço, renda, preço de outros produtos, preço de bens similares, etc. Tá? No nível agregado, macro, que é o que a gente está vendo aqui, a relação é um pouco mais complexa, dado que ocorrem 3 efeitos paralelos. Lá na microeconomia, a gente explicava por que essa relação é inversa. Preços de bens complementares, preços de bens substitutos, preços de outros tipos de bens, o nível de renda que a gente tem, o preço daquele produto. Então, sempre por efeito renda e efeito substituição, a gente conseguia entender por que essa relação era negativa. Só que agora, na macro, a gente vai entender essa relação negativa de uma outra forma. Tá? Existem 3 efeitos paralelos que explicam por que essa relação é inversa, é negativa. Efeito Pigou, efeito taxa de juros e efeito taxa de câmbio. Efeito Pigou, ou efeito riqueza. Supondo a queda no nível de preço, inflação caiu, a constante renda nominal dá uma maior sensação de riqueza, pois aumenta a renda real e estimula as pessoas a gastarem mais. Portanto, a queda da inflação deve levar ao consumo agregado. Tá? Então, queda da inflação é queda do nível de preço. Caiu o nível de preço, o consumo aumentou, relação negativa. Aumentou o nível de preço, consumo diminuiu, relação negativa. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Por que a curva de demanda agregada é negativamente inclinada? Segundo efeito taxa de juros. O eventual queda no nível de preço, redução da inflação novamente,
faz as pessoas procurarem menos moedas, as pessoas vão demandar menos por moedas, tá? Essa é a questão. Caiu o nível de preço, a pessoa vai comprar mais, a questão não é essa, a questão é que as pessoas vão precisar usar menos dinheiro, tá? Para tudo, no geral. Com essa sobra, vira aplicação financeira. Lembra que a gente falou de parte da renda que não é consumida, ela é poupada? E o nosso S vira investimento? Existe uma identidade entre a nossa poupança e o nosso investimento? É aí que está esse efeito. Tá? Como essa sobra vira aplicações financeiras, aumentando demandas por títulos, tende a provocar uma queda na taxa de juros do mercado. Porque essa moeda da taxa barateia os empréstimos bancários, as pessoas emprestam mais dinheiro e as empresas emprestam captação para investimentos. Uma redução da inflação provoca uma queda na taxa de juros e aumento do consumo. Então, a renda, o preço caiu das coisas, né? Caiu o preço, vai estimular consumo. Por que vai estimular consumo? Porque reduziu a taxa de juros, porque as pessoas estão procurando menos dinheiro e elas estão demandando por mais títulos na economia. Tá? Então você eleva o consumo, você reduz a taxa de juros, é mais barato você pegar empréstimo no banco. Talvez você vá pegar empréstimo no banco, isso vai aumentar o seu consumo, isso vai estimular o seu aumento de consumo. Então esse é o segundo efeito que a gente tem, efeito taxa de juros. Tá? Novamente, sobra o dinheiro de aplicação, sobrou um dinheiro na queda do nível de preço, as pessoas estão demandando menos moeda. Tá? Essa sobra de dinheiro faz com que as pessoas poupem mais, comprem títulos públicos, façam qualquer outra coisa com essa parte da renda que não foi gasta. Esses investimentos, essa poupança que as pessoas criam, faz com que os empréstimos bancários caiam, porque como as pessoas não estão procurando um empréstimo, os bancos reduzem a taxa de juros para estimular o consumo. Tá? As pessoas emprestam mais dinheiro porque está mais fácil, não porque de fato elas precisam. Tá? Taxa está mais barata a taxa, então ela vai, estou precisando, vai lá e pega. As empresas emprestam para pessoas físicas e para outras empresas, para outros bancos, né, para investimento, compra de maquinário, etc. Uma redução da inflação, então, uma redução lá atrás no preço, provoca uma queda da taxa de juros sobre o empréstimo, é mais fácil você pegar empréstimo, e isso estimula o consumo. Então, esse é o nosso efeito 2, efeito taxa de juros. Beleza? O nosso efeito 3, por que a curva é negativamente inclinada na demanda agregada, é o efeito taxa de câmbio. Uma queda no nível de preços, queda da inflação novamente, torna nossos produtos mais competitivos em relação aos preços dos bens importados. Então, se você importou um patinete, só que agora uma queda da inflação, está falando que o patinete aqui no Brasil é R$200, e um patinete que você está importando é 500, você vai comprar daqui mesmo, eles são bem similares, né? Então, esse efeito estimula a exportação e desestimula a importação, causando também efeito na demanda agregada. Você aumenta a demanda agregada. Porque se você aumentar o X na nossa equação, ele aumenta a demanda agregada, né? Lembrando que se a gente aumentar o consumo, tudo que aumenta a demanda agregada, né? Aumentar o consumo, aumenta a demanda. Aumentar o I, aumenta a demanda. Aumentar o G, aumenta. Aumentar o X, aumenta a demanda. Diminuir o M, aumenta a demanda, porque ele tem uma relação negativa. Falei dos 3 efeitos. Esses 3 efeitos são causados paralelamente com a influência da queda da inflação. Todos ocasionam um aumento da demanda agregada, induzido pelo consumo agregado. Tá? Essa curva tem relação na microeconomia com a curva de demanda, como eu já falei para vocês. Só que nesse caso é a curva de demanda agregada. Não é a demanda de mercado, não é a demanda por um bem, não é a demanda do pipoqueiro, não é a demanda do sorveteiro. Aqui é a demanda de tudo que foi produzido, vezes tudo que foi, vezes o preço de tudo isso. Tá bom? Na economia de bens e serviços. Agora a gente vai ver o lado da oferta agregada, que é igual a nossa curva de oferta, que ela é positivamente inclinada, a gente só vai entender por quê. Tá? É a quantidade que os produtores desejam vender no mercado. A oferta agregada é igual à nossa renda nacional, se a gente olhar para essa ótica, que é igual ao nosso produto nacional real, que a gente olhar para essa ótica. Porque lembra que as óticas lá, as 3 óticas de mensuração do PIB, elas têm uma identidade de uma igual para a outra, dependendo da forma que você calcular vai dar a mesma coisa? É isso, tá? Existe uma observação sobre oferta agregada potencial e oferta agregada efetiva. Oferta agregada potencial tem a ver com o produto potencial da economia, com o pleno emprego, com capacidade máxima operando, sem considerar desemprego,
sem considerar a máquina parada, sem considerar a capacidade ociosa, capacidade total. E oferta agregada é efetiva. Efetiva é o que efetivamente está sendo produzido, que é abaixo do produto potencial. Por quê? Porque Keynes introduz incerteza no modelo dele, ele introduz desemprego no modelo dele. Ele introduz uma realidade mais próxima à nossa, né? Você considerar uma teoria clássica de que não existe desemprego, não faz sentido muito no mundo real, né? Então, você incluir um conceito de desemprego e o trade-off entre inflação e desemprego é muito importante para a gente. Tá? A potencial corresponde ao plano de emprego da economia, já falei, e a efetiva é o que efetivamente foi feito, o que efetivamente foi produzido. Considerando que existe a capacidade ociosa, considerando que existe mão de obra desempregada. Formato da curva de oferta agregada. Supondo o aumento da demanda agregada, né, é negativamente inclinada. Como que a demanda agregada aumenta? Desloca. É a mesma coisa que a gente viu lá atrás. Tá? O efeito é o mesmo. A curva desloca para frente, se a demanda aumentar, para trás, se a demanda diminuir, e ao longo da curva, dependendo de como foi feito alguma coisa. Né? Então tá, supondo um aumento da demanda, então a gente supôs um aumento da demanda, a demanda deslocou para frente. As empresas, então, a oferta agregada, que é ao lado de lá, podem reagir de 3 maneiras. Aumentar a produção física, que manter os preços constantes se houver desemprego, é o modelo keynesiano. Aumentar o preço sem aumentar a produção, se os recursos estiverem plenamente empregados, é o modelo clássico, que não considera desemprego, nem incerteza. E 3, aumentar tanto preço quanto quantidade, considerando que alguns setores da economia estariam em pleno emprego e outros com desemprego. Então é um meio termo, terceiro ponto. Tá? Graficamente a gente vai ter isso aqui. Essa é a nossa curva de oferta agregada. Tá? Considerando esse primeiro trecho no eixo X ali, desemprego, considerando o trecho em pé de pleno emprego, a gente chegou ali no produto potencial, aqui a gente está num produto que exista em desemprego e capacidade ociosa, tá? A gente tem preço e quantidade. O Y é a quantidade de tudo que foi produzido, tá? Então a gente tem esse primeiro efeito dessa curva, tá? Mas depois a gente vai ver que ela vai ficar assim, né? Consideraremos apenas casos extremos. Então, a gente vai falar ou do trecho clássico do pleno emprego, que a gente está na capacidade máxima ociosa, não existe capacidade ociosa e não existe desemprego, a gente está produzindo tudo que dá para produzir. Ou a gente está considerando o trecho keynesiano, considerando desemprego, tá? Qualquer choque vai alterar apenas quantidade e vai manter o preço constante. Tá vendo aqui? Então tá, então a gente tem que a nossa curva de oferta é positivamente inclinada, a nossa curva de demanda é negativamente inclinada. Isso é a mesma coisa que a gente viu lá em microeconomia, tá? Só que lá era oferta de mercado, demanda de mercado, oferta individual, demanda individual. Aqui é o agregado da economia, aqui é tudo, né? Oferta agregada, toda produção de bens e serviços, demanda agregada, toda produção de bens e serviços. Do lado real da economia, bens e serviços. O que está sendo produzido, pelo preço que está sendo produzido e a quantidade que está sendo produzida. Tá? Hipótese do modelo keynesiano básico. Existem 4. Beleza? Desemprego de recursos, curto prazo, curva de oferta agregada fixada, pelo motivo 2, pelo motivo de curto prazo, e o corolário das hipóteses anteriores. A curto prazo, apenas a demanda agregada provoca variações no equilíbrio da renda nacional. Então, essas são as hipóteses básicas do nosso modelo keynesiano. Nosso modelo keynesiano considera a curva de oferta agregada fixada porque a gente só está tratando de curto prazo, tá? Considera desemprego, considera incerteza e considera que todas estão corretas. A curto prazo, só a demanda provoca variações no nível de equilíbrio da renda. De Y0 para Y1, se você olhar aqui no gráfico, daqui, esse movimento daqui para cá, a curva de oferta agregada, essa curva aqui, permanece fixa, embora a quantidade de produzida varie. Não a deslocamento da curva, mas a movimentos ao longo da curva. Tá? Se a gente considerar aqueles casos extremos lá, em que aqui é o trecho que considera desemprego e aqui é o produto potencial da economia, que é o trecho de que não existe desemprego, né, os casos extremos, ou esse. Qualquer movimento de produto potencial, de produto da economia, que parta daqui para cá, a gente aumentou nossa demanda agregada. Vamos supor que nossa demanda agregada estava cortando aqui. Ó.
A gente deslocou, a nossa demanda agregada agora corta aqui. A gente aumentou o produto da economia, ainda existe desemprego, porque a gente não chegou aqui, tá? E a gente manteve preço constante, a gente não gerou inflação. Por quê? Porque a gente está considerando que a gente está pegando um pouco daquela capacidade ociosa e dando emprego para eles. Então, isso não está gerando inflação. A gente está tirando o produto de um ponto daqui da economia, passando para um ponto melhor, um ponto Y1, sem afetar a inflação e ainda considerando que existe capacidade ociosa. Ela consegue chegar até esse ponto, a demanda agregada consegue chegar até esse ponto, considerando que aqui ela vai chegar em pleno emprego. A partir daqui, a partir do momento que ela chegou no pleno emprego, qualquer choque de demanda vai só causar inflação, porque o produto não aumenta mais, ele já está trabalhando na capacidade máxima. Beleza? Então, concluindo, oferta agregada é passiva, fixada a curto prazo, e as variações de renda nacional dão-se apenas por variações da demanda agregada. Voltando, oferta agregada é passiva, fixada a curto prazo, e as variações da renda nacional dão-se apenas por variações da demanda agregada. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Se a gente tem uma curva de oferta agregada que nesse trecho considera desemprego e nesse trecho não considera desemprego, que são os casos extremos da nossa oferta agregada, qualquer choque na demanda, o aumento da demanda daqui para cá, por exemplo, aumentou o produto da economia, a demanda agregada aumentou, ela saiu de uma situação que ela tinha uma capacidade ociosa, ela estava nesse ponto, e ela chegou numa situação agora de pleno emprego, ela chegou no máximo que ela poderia, ela está aqui, ó, no produto potencial. Só que se ela chegou nesse ponto de equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada, e ela der mais um pulinho para frente, ela já começa a gerar sua inflação. Tá? Porque ela já chegou no produto potencial da economia. Então, a demanda agregada impulsiona. Tá? Variações na renda nacional se dão apenas por variações da demanda agregada. Nesse caso, não tem uma oferta agregada impulsionando as variações da demanda. Tá? As variações da demanda estipulam a renda nacional, o produto nacional. Só. A demanda agregada é maleável, mais sensível a curto prazo. Lembrando que a gente está falando de curto prazo, tá, gente? Igual o Keynes falou, a longo prazo todos estaremos mortos, então a gente só pensa no curto prazo. Hipótese sobre os comportamentos das variáveis. Agora eu vou falar de todas, tá? Do nosso modelo. Consumo, poupança, que tem relação com investimento, tributação, que tem relação com gasto do governo, exportação e importação. A gente vai falar de uma delas, dentro desse nosso modelo keynesiano, o comportamento dessas variáveis, tá? O objetivo nessa parte é determinar as relações funcionais entre as variáveis econômicas em nível agregado, sempre lembrando que a gente está em nível agregado agora. A gente fala de todo o consumo, de toda a poupança, de todo o investimento, de toda a tributação, de tudo, né? É sempre do agregado agora. Pode atuar sobre elas aplicando instrumentos de política econômica. Como se trata de um modelo básico, cujo objetivo é se mostrar como se dá o equilíbrio macroeconômico e como chegar até ele, algumas relações são simplificadas. Então, assim, não sofram tentando pensar num mundo real, porque vai demorar. Isso aqui é só uma construção básica de como as coisas funcionam. Tá? Função consumo, nossa primeira função. Quem estabelece que o consumo agregado é uma função crescente do nível de renda nacional. Tá? Então, ele estipula essa função, que o consumo é em função do produto nacional, da renda nacional. Ok? Até aí está certo. Por simplificação, supõe-se que o consumo é uma função linear da renda nacional. Então, o consumo é igual a mais BY. A é um consumo autônomo mais BY, que é uma propensão marginal a consumir. O B é a sua renda, o Y é a sua renda, desculpa, e o B é a propensão, é o quanto você consome da sua renda. Então, o B pode chegar de 0 a 1. Se você consome 1 da sua renda, você não poupou nada. Se você consome 0,8, 80% da sua renda, então, tecnicamente, você gasta 20, você guarda 20, ou 20 vai sobrar para alguma coisa. Então, aqui você não está consumindo a sua renda toda. A sua propensão marginal a consumir, ela varia de 0 a 1, dependendo de quanto você consome. Mas por que dentro desse consumo existe um consumo autônomo? Vou te dar um exemplo que eu aprendi na graduação. O mendigo na rua hoje, ele tem a renda 0, não tem? Ele não tem casa, não tem emprego, não paga imposto, nada. Certo? Ele come?
come. Se você ficar na sua casa desempregado, sem renda, com renda zero, você vai comer? Provavelmente vai. Então esse é o consumo autônomo. É aquele consumo que não depende da sua renda. É aquele consumo que você vai ter de qualquer jeito. Vai depender da renda de outras pessoas, mas da sua propriamente não vai depender. Então o nosso modelinho de consumo é esse C mais A mais BY. O A é o consumo autônomo, é aquele que não depende da sua renda, e o B é a propensão marginal a consumir. Quantos por cento da sua renda você gasta com consumo? Então aqui pode ser um valor aleatório no A, mais 0,8 de Y. Então Y é minha renda, 0,8 é a minha propensão marginal a consumir, eu consumo 80% da minha renda, mais o meu consumo autônomo. Somando tudo isso aqui, vai dar o que eu consumo agregadamente, né? O que todas as pessoas consomem no seu agregado. Deu para entender? É bem tranquilo essa parte. Então aqui a gente tem a curva de consumo agregado. A gente está pegando o consumo. O que é o consumo agora? Agora a gente abriu ele mais, tá? Então o nosso consumo é A mais BY. Uma parte que não depende da renda e uma parte que depende da renda, tá? Tudo isso é o nosso consumo. Então a gente pega a nossa curva de consumo agregado, tá? Se o nosso produto aumenta, o nosso consumo aumenta. Se a nossa renda aumenta, o nosso consumo aumenta, tá? Se você gasta 80% de R$1.000 e 80% de R$2.000, a propensão marginal a consumir significa a mesma coisa, 80%. Só que em valores reais, você aumentou o seu consumo, tá? De 80% de 1.000 para 80% de 2.000. Então, é uma relação positiva do consumo com o produto. Aqui o produto é a renda, tá? Renda aumentou, o consumo aumenta. E aqui a gente tem a inclinação da nossa curva. Qual que é a inclinação da nossa curva? É a propensão marginal a consumir. É o 0, alguma coisinha ali, 0,8 que eu dei de exemplo, por exemplo. A nossa curva inteira, ela diz respeito ao nosso consumo agregado. O que é o nosso consumo agregado? Consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes a renda. A inclinação da nossa curva é justamente a nossa propensão marginal a consumir. Tranquilo, gente? Show? Vamos para a segunda variável, né? Função poupança, é o S. Tá? Poupança é a parcela da renda não consumida, ou seja, S é igual a renda menos C. É a sua renda menos o que você consumiu, te sobrou o S. Como a gente viu que o nosso consumo autônomo com o nosso consumo foi aberto nessa equação, a gente só faz algumas substituições, só faz uma álgebra ali, tá? Então a gente chega aqui, a nossa poupança é igual ao negativo no nosso consumo autônomo, mais 1 menos B vezes a renda. Ou seja, 1 menos B é a propensão marginal a poupar. Mas se a gente lembrar da identidade, a gente tem que B é a nossa propensão marginal a consumir, óbvio que o complementar disso vai ser a propensão marginal a poupar. Porque o que a gente não consome, a gente poupa. O que a gente não poupa, a gente consome. Então, o complementar matemático, né, quando a gente aprende números complementares, é justamente isso, faz muito sentido, né? Se a propensão marginal a consumir é o B, a propensão marginal a poupar é o 1 menos B. É o que você não consumiu, tá? Se aqui é 0,8, então significa que a sua propensão marginal a poupar é 0,2. É o complementar até chegar a 1, tá? De 0 a 1, o complementar é a poupança, é 1 menos B. É o que você não consumiu, é o que você poupou, tá? Mas isso aqui é só uma equivalência matemática, isso aqui não tem muito segredo, não. A gente pega aqui, a nossa poupança é parte da nossa renda que não foi consumida, então é Y menos C. Se a gente lembrar que a nossa função consumo foi aberta agora entre consumo autônomo mais propensão marginal a consumir vezes a nossa renda, a gente só substitui, né, esse A mais BY, a gente joga aqui nesse C e abre essa conta para cá. Tá? Eu só fiz isso, eu só substituí um no outro e abri a conta. Tá? Então, o que a gente precisa ter de importante aqui na nossa função poupança é 1 menos B é a nossa propensão marginal a poupar. Por quê? Porque B é a nossa propensão marginal a consumir. Então, complementar disso, até 1, é a nossa propensão marginal a poupar. Beleza? Aqui está o gráfico da nossa propensão marginal a poupar, da nossa função poupança. O que é a nossa função poupança? É isso aqui.
Poupança igual menos consumo autônomo mais propensão marginal a poupar vezes a renda, tá? Tem uma relação positivamente inclinada. Aumentou a renda, aumentou a propensão marginal a poupar. E a mesma lógica daquele lá. Se você tem 0,8 na propensão marginal a consumir, sua renda aumentou de 1.000 para 2.000, a sua propensão marginal aumentou, só que de fato você está consumindo mais, né? 80% de 1.000 é mais que 80% de 2.000. Aqui é a mesma coisa, a propensão marginal a poupar também tem uma subida, né? Também tem uma relação positiva. Porque você está poupando 20%. Poupar 20% de 1.000 é uma coisa, poupar 20% de 2.000 é mais, tá? Então, sua renda é maior, a sua propensão pode ser exatamente a mesma, mas se sua renda está maior, esse valor vai ser positivamente, vai aumentar em relação ao anterior, tá? E aqui é a mesma coisa, a inclinação. A inclinação da nossa curva de poupança é justamente a propensão marginal a poupar, 1 menos B, igual à propensão da marginal a consumir, da função consumo. A inclinação da curva é o B, é a propensão marginal a consumir. Aqui é 1 menos B, a propensão marginal a poupar, é o complementar. Tá? E o nosso intercepto, que a gente começa a falar dele agora, que é o nosso menos A. Tá? O nosso menos A é o intercepto da nossa função consumo, é o ponto de partida. É o autônomo, onde você tem renda zero, você está consumindo isso aqui, ó. Beleza. Você tem, quer dizer, você tem renda zero, você está poupando isso aqui. Ah, você está poupando um número negativo porque você tem renda zero? Ok. Mas vai partir de algum lugar, tá bom? Mesmo que for ilusório. Terceira equação, terceira função, função investimento. A função investimento desempenha um papel duplo na economia. Investimento visto como elemento de demanda agregada, gastos em instalações, por exemplo. Investimento visto como elemento de oferta agregada, aumento de capacidade produtiva. Então, o investimento ele tem ação dual. Hipótese sobre investimento modelo keynesiano. A curto prazo, investimento oferta demanda agregada. Se aumentar o investimento naquela equaçãozinha, você afeta o produto, você afeta o Y. O investimento é autônomo ou independe da renda nacional. Investimento, vamos lá. O investimento é em função do produto. Se aumentou o seu investimento, se aumentou o nível do produto, tem relação igual, tá? Tem uma relação positiva. Se aumenta o investimento, se aumenta o produto. Se aumenta o investimento, se aumenta o produto da economia, tá? Naquela equaçãozinha C mais I mais G, se aumentou o I, a demanda agregada aumentou, o produto potencial da economia aumentou, tá? Isso aqui não tem uma relação de consumo de investimento, de consumo de poupança, igual a gente explicou aqui atrás. Isso aqui tem uma relação autônoma, tá? Investimento tem uma relação positiva com a demanda agregada, você aumenta o investimento, você aumenta o produto da economia, você aumenta a demanda agregada, só que ela não é em função de mais nada, ela não é em função de outras coisas, tá? Função gasto do governo, função imposto, que são as duas variáveis que estão dentro do G, né? O gasto do governo, por quê? O que a gente usa dentro da função G? Ou a gente altera gasto, ou a gente altera tributo. Lembrando? Lembramos disso? Então, a função gasto do governo também são autônomos em relação à renda nacional, são variáveis exógenas, variáveis de fora, variáveis que não dependem de nada que está ali dentro do modelo. Ela depende do tipo de política que vai ser escolhida. Gastos não são determinados por outras variáveis, mas elas determinam as demais variáveis. O que faz o governo definir se ele vai gastar mais com Bolsa Família? A necessidade. Tirar o Brasil do mapa da fome de novo, ver que a desigualdade de renda está maior, então ele vai tentar sanar de alguma forma, né? São variáveis exógenas, são motivos exógenos, não são motivos que determinam o produto nacional, né? São motivos de fora, que ele faz um gasto, só que esse fazer um gasto, ele determina variáveis da economia. Porque você estimula consumo. Aquelas famílias que estão recebendo Bolsa Família começam a consumir mais. Começa a aumentar o valor do Czinho lá, da função consumo. Talvez algumas empresas começam a investir mais, porque começam a contratar mais gente, então isso pode aumentar o investimento também, né? Então, assim, a função gasto do governo, ela é determinada exogenamente, chega a Deus e fala, não, vamos gastar, tá? Só que os efeitos que aquilo pode dar dentro daquele modelo são
os que determinam as demais variáveis, tá? Aumento do gasto do governo em relação à Bolsa Família, por exemplo, ele aumenta o consumo, ele estimula o investimento. Então, ele aumenta a demanda agregada no fim, tá? Função imposto ou tributação, que também está dentro do G, tá? Quando você aumenta a tributação ou diminui a tributação, aquilo também tem impacto. Também é autônomo, também não é induzido pela renda nacional. Chega Deus e fala assim, olha, vamos aumentar o imposto, vamos diminuir o imposto, tá? Quando eu falo autônomo, é exógeno, é assim. Deus chega e fala, vai ser assim. Tá? Não existe um motivo por trás. Pode existir um motivo por trás em relação à política, mas não existe um motivo por trás em relação à renda. Tá? Não é induzido pela renda nacional. A introdução do governo altera as funções de consumo e poupança, que passam a ser a renda disponível do setor privado. Então, você aumentou o tributo, você diminui o tributo, tem a mesma função de gasto do governo ali. Tem a função de, dependendo do tipo de política econômica que você quer fazer, vai ter um efeito ou outro, tá? Mas as determinações, quem escolhe gastar ou quem escolhe aumentar tributo é Deus, né? Deus chega e fala, ó, vai ser assim agora, tá? Não é Deus, né? Óbvio, eu tô só mostrando para vocês que é uma autoridade que chega, é uma autoridade monetária, que chega e fala, olha, vamos gastar mais porque a desigualdade está elevada. Olha, vamos aumentar a tributação porque a gente precisa arrecadar mais dinheiro, tá? São determinadas assim, são determinadas por políticas econômicas específicas, mas não tem a ver dentro do modelo, não tem a ver com o impulsionamento da renda, tá? Função exportação e importação, as duas últimas, né? O X e o M. Também são autônomas, também Deus chega e fala, vamos exportar, vamos importar, tá? Autônomas nesse sentido, em relação à renda nacional, né? Ela define a renda nacional, mas não é por causa da renda nacional que ela está sendo feita. Né? É isso que eu quis explicar aqui também, no gasto do governo e tributo. Autônomas em que sentido? Em relação à renda nacional. Ela não impulsiona, ela não é impulsionada pela renda nacional. Não é a renda nacional que está falando assim, oh, gente, a gente precisa aumentar, então vamos exportar mais? Não, não é isso. Tá? Você querer exportar mais é de acordo com um tipo de política determinado, um mercado favorecido, isso impulsiona a renda nacional. Mas não é por causa do impulsionamento da renda nacional que você vai fazer isso. Tá? Por isso que essas variáveis eu estou tratando como são autônomas, como são Deus desce e fala que vai ser assim. Tá? É esse exemplo que eu estou querendo dar para vocês. É uma hipótese realista, essa função de exportação, tá? Dado que as exportações realmente não são afetadas pela renda nacional, mas pela renda dos outros países, tá? E quando você exporta, são outros países pagando, né? Então é um dinheiro que está entrando que não existia dentro do seu modelo ali, né? Então faz muito sentido isso. Não está no PIB, né? Não é o que está sendo produzido aqui dentro. Então está vindo dinheiro de fora. Pode estar sendo produzido aqui dentro. Isso já entrou no PIB, mas o que está sendo vendido é dinheiro que está entrando de fora que não estava sendo contabilizado, né? Então, ele é autônomo nesse sentido, que ele não tem relação com a renda nacional. Importação é a mesma coisa, também é considerado autônomo e também não depende da renda nacional, né? É de acordo com o mercado favorecido, é de acordo com alguma política de importação e tal, você vai lá e importa mais ou importa menos. Mas não é para determinar a renda que você vai escolher a sua importação ou não. Tá? Demanda agregada completa. Todos os meus itens da demanda agregada. Demanda agregada, a máxima, né? C mais demanda agregada, C. Aqui embaixo, ó. Consumo. Aí você introduz o investimento na nossa demanda agregada. Aí vai ficar demanda agregada, C mais I, tá? Consumo e investimento. Aí você coloca exportação e importação dentro do nosso modelo. Aí você chega no final. Demanda agregada, aumenta o produto, aumenta a demanda agregada. Aumentou a demanda agregada, aumentou o produto. Então, ela tem uma relação positiva, demanda agregada e produto. Tá? Demanda agregada é impulsionada pelo produto, que é consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Tá? O aumento na demanda agregada causa aumento no produto? Sim. O aumento no produto gera um aumento na demanda agregada? Sim. São relações positivas. Beleza? Determinação do equilíbrio igualando oferta e demanda. Primeiro, desenhar uma reta de 45 graus, simbolizando os dois possíveis equilíbrios entre oferta e demanda, com desemprego e com pleno emprego. Lembra que na oferta a gente tem dois casos? É a mesma coisa. Como o equilíbrio se dá abaixo da renda de pleno emprego, temos um equilíbrio com o desemprego sendo.
Opa, piorou aqui, ó. Vamos lá, primeiro ponto. A gente faz um gráfico de demanda agregada e produto, tá? Que é a nossa, que a gente está chamando de nossa oferta agregada, tudo que está sendo ofertado. A gente traça um 45 graus aqui no meio do gráfico, para falar que a gente, nesses 45 graus, qualquer ponto que cruzar os 45 graus, a gente está falando que a demanda agregada é igual à oferta agregada. A gente está num ponto de equilíbrio. Em qualquer ponto que cruze os 45, tá? É uma regrinha nossa. A gente vai estipular que a demanda agregada está aqui, ó, tá? Vamos estipular que ela está aqui agora, nesse ponto aqui, onde está o mouse. Demanda agregada é igual consumo, investimento, gasto do governo, mais X menos M. E a oferta agregada, nesse caso aqui, a gente tem capacidade ociosa. A gente está considerando desemprego. A gente não está no produto potencial. O produto potencial está aqui, ó. A gente está antes, tá? Então a gente está no Y estrela. É a renda de equilíbrio entre demanda e oferta agregada. Esse é o primeiro ponto do equilíbrio. O primeiro equilíbrio que a gente tem. Aí, choque na demanda, choque na demanda, choque na demanda. Chegou aqui. Opa, cruzou com esse ponto. Vamos por agora que nossa demanda agregada está nesse ponto 2. Que nosso YPE, produto potencial, tá? Opa, estamos no pleno emprego, estamos no equilíbrio novamente, só que nesse caso não existe desemprego, não existe capacidade ociosa. Todo mundo que quer emprego está trabalhando, não tem máquina parada, está tudo sendo produzido a todo vapor, tá? Então aqui são os dois possíveis cenários de demanda agregada em um equilíbrio com a oferta agregada. Aqui considerando desemprego e aqui considerando pleno emprego. Beleza, galera? Agora a gente vai para a última parte da aula de hoje, que a gente vai falar sobre multiplicador keynesiano de gastos. Não é difícil, é uma coisa bem intuitiva depois que vocês pegarem. Tá? É a elevação do nível de renda nacional dado uma variação autônoma na demanda agregada. O mecanismo multiplicador opera da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo para vocês. O governo gasta 100 milhões em bens de capital. Isso aumentará a produção em 100. Então, o gasto do governo lá, você colocou 100 a mais lá na sua equação. Esse valor se transformará em renda nacional como salário, lucro, juro e aluguel. Supondo que que as empresas e as pessoas gastem 75% das suas rendas, consumirão 75 dos 100 e pouparão 25. Então, a propensão marginal a consumir lá naquele modelinho de consumo está 0,75 vezes Y. E a nossa propensão marginal a poupar é 1 menos 0,25. Beleza? Gastaram 75 lá, que é 75% da sua renda, com consumo, com alimento, com vestuário, com mais produção, com mais insumo e com mais um monte de coisa, isso vira uma progressão aritmética. Por quê? Porque o governo colocou 100, aumentou 100 no gasto do governo. Isso gerou um consumo de 75% da renda, que se retroalimentou novamente e gerou 56% do consumo da sua renda, que é 75% disso aqui, né? É 75% de 100 dá 75, 75% de 75 dá 56, e assim vai diminuindo, tá? Então, aonde eu quero chegar? Que eu tenho uma relação de o meu K é o meu multiplicador keynesiano, eu tenho uma relação de 1 sobre 1 menos B. 1 menos B é a nossa propensão marginal a poupar. Então, 1 sobre a propensão marginal a poupar. No exemplo numérico que eu dei, é 100, que é o gasto do governo, que o governo deu, aumentou o gasto, 1 menos 0,75, 1 menos o B, que é 25, nossa propensão marginal a poupar. Isso aqui gerou um valor numérico para a gente de 400. Ou seja, o governo entrou com 100 reais, 100 bilhões, e isso gerou de produto na demanda agregada 400 milhões. Então, o gasto inicial do governo de 100 reais lá foi multiplicado por 4. É o chamado multiplicador de gastos, o K. Assim, sempre que o investimento variar, a renda se alterará em valor igual à variação inicial dos gastos vezes o multiplicador. Então, qual que é a ideia do multiplicador de gastos? Só para vocês entenderem. Vocês já viram aquelas notícias do jornal falando que a cada R$1 gasto com Bolsa Família gerou um retorno no produto da economia de 1,75? Vocês já viram isso? Que é a mesma coisa que a gente está dizendo. É um multiplicador keynesiano funcionando. Tá? Você teve um gasto de R$1, só que você faturou 1,75 para cada R$1 gasto. Então você teve 175% de retorno.
sobre aquilo que foi gasto, né? Então, o governo ele não gasta 10 para ter 10. Ele gasta 10 para ter 50. Ele gasta 100 para ter 400. Ele, entendeu? Então, toda vez que ele gasta, ele está contando que aquele multiplicador keynesiano vai aumentar mais do que proporcionalmente ao gasto dele. Essa é a ideia do multiplicador keynesiano e ele é muito importante, gente. Bom, acabou a aula de hoje. Estudar e fazer os fichamentos do capítulo todo, incluindo os tópicos que ficaram fora da aula, do 8 ao 10 desse capítulo, tá? Semana que vem a gente tem o nosso último capítulo de conteúdo, o capítulo 11, tá? Lembrando que a segunda parte, que é referente a NAP 2, é capítulo 8, 9, 10 e 11. O 11 eu dou na semana que vem, depois já é NAP. Dúvidas, entrem em contato comigo pelo e-mail, estou disponível sempre que vocês precisarem. Eu agradeço a atenção de todos. E a aula de hoje foi grande, né? A aula de hoje foi grande. Mas é o capítulo 10 todo, eu tinha que falar de todos esses detalhes para vocês. Beleza, pessoal? Pessoal, vou encerrar a gravação, tá? Fiquem bem todos, bons estudos. Tirem dúvidas comigo se precisar, tá bom? Abraço.